hoje nós vamos revisar um assunto que todos os anos nunca falhou até hoje. Esse assunto sempre caiu nas edições do Enem, tá? Esse assunto é exatamente estatística dentro da matemática, sempre cai no Enem, teve edição de cair duas questões, tá? E o foco principal nas questões que o Enem coloca sobre estatística, que é média, mediana, moda, teve ano que caiu desvio médio e desvio padrão, tá? Mas todos os anos é média, mediana e moda, com preferência e com foco para mediana. Então vamos fazer uma revisão, já que esse assunto tudo indica que agora em 2017 deve cair, que historicamente no novo Enem, a partir de 2009 para cá, nunca falhou. Pessoal, para a gente entender essa estatística que todo ano cai no Enem, vamos considerar essa sequência de 3 números como sendo 3 notas que um aluno tirou num determinado bimestre, tá? Em suas avaliações. Então vamos lá. Primeira nota, ele tirou 7. Pelo jeito, esse carinha, ele se empolgou, achou que 7 era coisa do outro mundo e ele deu uma relaxada, tá? Vamos considerar que a segunda nota dele foi 3. Aí, quando ele caiu na real, viu que teve aquela queda vertiginosa nas suas notas, o que é que ele fez? Ele tentou reagir e reagiu bem. Suponha que a terceira nota dele, que foram 3 avaliações no bimestre, tenha sido 8. Opa, olha como ele melhorou, tá? Então, sobre essa situação em si, nós vamos calcular primeiramente a média e depois a mediana. Vocês vão ver que coisa fácil. Então, vamos lá, beleza. Ok? Ok. Gente, primeiramente, vamos calcular qual foi a média do aluno. Olha, essa situação de estatística no Enem, você vê que o início que nós estamos apresentando aqui é um conteúdo que um aluno de 4º, 5º e 6º ano do ensino fundamental, ele sabe resolver, que é calcular média. Média é o quê? Aritmética, né? Soma uma determinada quantidade de parcelas e divide pelo total de parcelas que foram somadas. Então, vamos lá. O aluno teve as notas 7, 3 e 8. Eu quero calcular a média, né? Então, a média vai ser a soma das 3 notas. Eu tenho 7 mais 3 mais 8 e vou dividir por quanto? Por 2, negativo. Vou dividir por 3 porque nessa soma teve 3 parcelas. 7 mais 3 mais 8 dividido por 3. Vamos fazer o cálculo direto? Vamos dar um tempinho aqui, vamos lá. 7 mais 3, 10. 10 mais 8 dá o quê? Dá 18, que eu vou dividir por 3. 18 dividido por 3 é igual a quê? A 6. Olha, crianças, acabei de falar para vocês que tem questões na prova de matemática do Enem que elas são tão fáceis que um aluno aí de 4º, 5º, 6º, 7º ano do ensino fundamental, ele consegue resolver sem problemas, tá? Uma dessas questões fáceis está exatamente nessa revisão que estamos fazendo, que é estatística. Acabamos de calcular a média, agora nós vamos calcular a mediana. Agora, olha só, se você achou que calcular a média é coisa simples, é coisa de criança, a mediana é mais fácil ainda, pessoal. É mesmo, professor Zacarias? Tem certeza? Tenho e vou mostrar para vocês. Então, presta bem atenção, tá? Vamos calcular agora a mediana. Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês o seguinte, tá? Quando eu tenho uma sequência com uma quantidade ímpar, pode ser de pessoas, de objetos, de animais ou de números, por exemplo, aqui eu tenho 3 números, uma quantidade ímpar, ok? Sempre numa sequência com a quantidade ímpar de elementos, vai existir um elemento, um número, pessoa, objeto, que vai estar no centro, vai estar exatamente no meio. Na estatística da matemática, esse cara que vai estar no meio é exatamente o que se chama de mediana. Mediana vem de meio. Só que tem uma coisa, um detalhe, que eu gostaria que vocês não esquecessem, porque se esquecer, vocês vão errar o cálculo ou a localização da mediana na hora do exercício. É o seguinte, para mim achar a mediana de qualquer sequência, se a quantidade for ímpar ou se a quantidade de elementos for par, para achar a mediana, primeiro passo que tem que fazer é colocar a sequência na ordem crescente, a escadinha, no caso de números, tá? Essa sequência na ordem crescente ou então decrescente é o que se chama na estatística de primeiramente achar o rol da sequência, R ou L, rol da sequência. Então vamos lá.
Para achar a mediana, primeiramente, eu tenho que encontrar o quê? O rol de quê, crianças? O rol da sequência. Vamos lá. Rol da sequência. Isso significa, pelos dados que eu sugeri nesse exercício, que essa sequência de 7, 3 e 8, ela não está ordenada, ela está desordenada. Estou sendo repetitivo? Não, estou alertando. Para achar a mediana, coloco a sequência na ordem crescente ou na decrescente. Vamos lá. Vamos colocar nesse exemplo aqui, eu sugiro, na ordem crescente. Quem é o menor número? Aí eu tenho 3, depois vem 7 e por último vem o quê? 8. 3, 7 e 8. Depois que eu coloco a sequência na ordem crescente, no caso aqui, se é uma quantidade ímpar de elementos, 1, 2, 3, olha que vai ter um cara no centro, bem no meio, que é o número 7. Colocada na ordem crescente, ordenada a sequência, se a quantidade é ímpar, vai ter um cara no meio. Esse cara é exatamente o quê? A mediana. Olha que coisa mamão com açúcar. Quer dizer que 7 é o quê? A mediana. Crianças, pergunta que não quer calar. Professor Zacarias, e se a quantidade de elementos da sequência, ela for uma quantidade par? Tiver 8 elementos, 16, 24, qual é o procedimento? Isso nós vamos ver daqui a pouquinho no exercício que nós vamos resolver, que caiu ano passado na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Beleza? Ok. Crianças, então olha bem, ó. Calculei para essa sequência desses 3 números a média, que deu 6. Ordenei a sequência, localizei a mediana. A mediana é quanto? 7. Olha que é uma situação muito fácil. O Enem, ele tem colocado questões de mediana em seu exame com esse grau de dificuldade aqui, ou seja, nenhum. Agora, gente, olha uma coisa, ó. Em gravações, em aulas anteriores, eu alertei os alunos, os nossos alunos do MT Enem, que na prova de matemática ou qualquer outra disciplina, ela é composta de questões fáceis, médias e difíceis, tá? Não é que o pessoal do INEP, ele é bonzinho e quer colocar questões fáceis também, não. É que o modelo de correção de provas do Enem, que é o TRI, Teoria de Resposta ao Item, exige, que esses 3 níveis de dificuldade para as questões de qualquer competência seja médio, fácil e difícil, tá? Agora presta atenção, ó. Essa questão aqui, que é do modelo que cai das fáceis do Enem, é uma questão que você vê que não tem como errar, tá? E por incrível que pareça, muitos candidatos pelo país afora erram esse tipo de situação aqui. Por quê? Porque tem vários fatores. Algumas escolas não trabalham estatística, não fazem a revisão. Por mais simples que determinada situação, determinado exercício numa prova do Enem, por mais fácil que seja, se o candidato ele não revisou, ele não tem conhecimento do assunto, em tese, isso aí vai se tornar difícil, tá? Outro problema também é que tem muitos candidatos que não leem os enunciados das questões. Então, isso é um detalhe, é uma dica importantíssima. Não tenha medo de enunciado grande na prova, nas questões do Enem. Seja qual for a competência que você vai resolver, tá? Porque nas provas do Enem, de repente, um texto longo, você lendo, você vai encontrar elementos que te levam à resposta verdadeira. Então, essa questão aqui, ela é fácil, mas o grau de facilidade dela, dependendo das circunstâncias, sobre a questão de mediana, que o Enem vem apresentar esse ano, o aluno tem que ler para descobrir os elementos e chegar ao grau de facilidade do exercício, ok? Gente, olha só, nós falamos que são 3 elementos, média, mediana e moda. Professor Zacarias, nesse exercício, nessa sequência 7, 3 e 8, ou 3, 7 e 8, depois de ordenado, o que seria a moda? Gente, essa sequência aqui, ela não tem moda. E o que é moda? Moda em estatística é aquele elemento ou os elementos que mais se repetem. Ou seja, são aqueles números de uma sequência que aparecem mais vezes ou têm uma frequência maior. Olha que nessa sequência 7, 3 e 8 não tem nenhum número repetido. Se não tem nenhum número repetido, eu não tenho aí nenhuma moda. Então, eu diria que essa sequência aqui na estatística é uma sequência amodal. Agora, uma pergunta que não quer calar. Zacarias, e se nessa mesma sequência fosse não 3 avaliações, mas fossem 4? E na 4ª avaliação, o aluno tirasse 7, repetisse a primeira nota. Então, aí eu teria uma sequência em que 2 elementos
que um elemento estaria repetido duas vezes. Quer dizer que teria um elemento com uma frequência maior, o que a estatística chama, no caso de frequência 2, tá? O 7 aparecendo duas vezes. Então, o 7 seria a moda. E nesse caso, eu diria que é uma sequência unimodal. Tem uma única moda, que seria o número 7. Aí começa aquele bombardeio de perguntas. Você pode perguntar, professor, se essa sequência tivesse mais elementos e além do 7 se repetisse, por exemplo, 3, quer dizer que eu teria dois números, dois elementos na mesma sequência que iriam aparecer duas vezes. Nesse caso, eu teria duas modas. As modas seriam o 7, que se repetiu, teve uma frequência 2, e o 3 também. Nesse caso, eu teria uma sequência na estatística com duas modas e eu teria essa estatística como sendo bimodal. Só para concluir o nosso raciocínio, se aparecem 3 modas, sequência trimodal, 4 modas tetramodal e assim sucessivamente, ok? Então, vocês observam que em estatística, que todo ano nunca falhou, sempre cai no Enem, média, mediana e moda é coisa muito simples, é mamão com açúcar, tá? E sempre o Enem está colocando questões de mediana. Agora, gente, tem uma coisa aqui que eu quero chamar a atenção, tá? Tá com 1 ano ou 2 anos, se não me falha a memória, que em estatística no Enem não tem caído desvio médio, desvio padrão e variância. Eu vou explicar aqui o que é desvio médio, aí vocês fiquem atentos, tá? Porque o desvio médio, em muitas situações, até no teu trabalho, no teu dia a dia, se você trabalha, tem uma atividade mais intelectual, o desvio médio ele é utilizado na estatística, especificamente na matemática, para calcular desempenho, seja, por exemplo, de um atleta, tá, em corrida de 100 metros, de atletas em corridas de 100 metros, salto em altura, avaliações dentro da escola ou avaliações dentro de uma empresa quando o recurso humano abre vagas para concorrer a determinados cargos. Suponha o seguinte, ó, que aqui essas notas elas fossem de um candidato X, e tivesse um segundo candidato Y, tá? E esses dois candidatos, eles estivessem concorrendo a uma vaga em algum setor de determinada empresa. Suponha que, por exemplo, o primeiro candidato, nós fizemos o cálculo, a média foi 6. Suponha que esse segundo candidato, ele tivesse, por exemplo, notas diferentes dessas que eu exemplifiquei aqui, tá? Mas que a média desse segundo candidato Y, por exemplo, fosse também uma média 6. Olha a situação que eu teria. 2 pessoas concorrendo ao mesmo cargo numa determinada empresa, eles fizeram, cada um, 3 avaliações da mesma disciplina e tiveram a mesma média. Como que a empresa iria determinar quem seria o vencedor, se as médias foram iguais? Nesse caso, a empresa teria que utilizar esse recurso da estatística que eu acabei de falar, que é o desvio médio. O que seria o desvio médio? Veja bem, ó, cada um desses elementos aqui, ele tem um desvio em relação à média. Para saber que desvio é esse, eu faço as subtrações. Olha dessa sequência, média é quanto? 6. Aí eu subtraio, ó, 7 menos 6, 1. O desvio dessa nota 7, desculpa, o desvio dela é 1, tá? Significa que essa nota aqui, tá? Ela tem um desvio, uma unidade, o que? Em relação, de diferença em relação à média. A segunda nota foi uma nota muito baixa, 3. Se eu fizer a subtração, ó, sempre do elemento, ou seja, no caso específico, da nota menos a média. 3 menos 6 dá menos 3, dá 3 negativo. Significa que essa nota, ela está 3 unidades abaixo da média. Se eu voltar na primeira nota, que é 7, 7 menos 6 dá 1, essa nota aqui, ela tem um desvio, ou seja, uma unidade acima da média. E por último, a última nota aqui, que foi 8. 8 menos 6 dá 2. Quer dizer que entre essas 3 notas aqui, aquela que está uma quantidade mais superior à média seria 8, porque 8 menos 6 dá 2, 8 é uma nota que estaria 2 unidades acima da média. Já essa carinha aqui, essa notinha, ela está 3 unidades abaixo da média. Beleza, eu estou considerando que fossem 2 candidatos. Aí eu teria que calcular, tá?
os desvios da média, que é 6, que eu sugeri, do segundo candidato, e depois, para calcular o desvio padrão, eu ia fazer o seguinte, você ia pegar, olha os 3 desvios dessas 3 notas, que foi o quê? Foi 1, foi menos 3 e foi 2. Você ia fazer a soma dos módulos desses 3 desvios e dividir por 3. Ou seja, o desvio médio é a soma dos valores absolutos dividido pela quantidade de parcelas. Ou seja, desvio médio é o quê? É a média aritmética dos módulos dos desvios. Aí você fala, professor Zacarias, quer dizer que esse primeiro candidato teria um desvio médio, o outro teria outro desvio. Quem seria o vencedor? O vencedor seria aquele que tiver o menor desvio médio. Você fala, poxa, mas como o menor desvio? Porque um menor desvio médio sugere que aquele candidato teve notas mais próximas da média comum, que foi 6. Então, fiquem atentos para esse detalhe aí, ó. Enem, estatística, média, mediana e moda, com destaque quase todos os anos, ou todos os anos, para a mediana. E tem também desvio médio, desvio padrão e variância, com destaque para desvio médio, que é calculado para avaliar desempenho quando existe um empate de médias de 2 ou mais participantes nessa competição que nós exemplificamos agora, tá? Então, nós temos aqui uma partezinha da estatística. Agora ficou uma pergunta aí no ar, não é, galera? Qual foi a pergunta? Professor, tem uma sequência aqui com 3 elementos, quantidade ímpar. Se a sequência tiver 6, 8, 10, qual o procedimento para encontrar a mediana? Porque a média e a moda todo mundo já sabe, não é? É o que nós vamos fazer agora. Olha, essa questão que eu vou resolver agora, ela tem uma sequência que é uma quantidade par de elementos. Ela caiu no Enem. Ano passado, vocês devem saber que houve fraude também nas provas do Enem. Teve, parece que 3 estados lá da região Nordeste, onde a prova teve que ter uma segunda aplicação. E nessa segunda aplicação caiu essa questão que nós vamos resolver agora sobre estatística e especificamente o cálculo da mediana. Eu vou usar a parte do quadro um pouquinho aqui, a câmera vai dar um pequeno giro. Esse garoto é esperto, ele é fora de série, tá? Ele só faz essa câmera, só falta fazer ela falar. Não é mesmo, Tiago? É Tiago, Rodrigo, esse mundo tá cheio de Tiago, Rodrigo, e caramba. Vamos lá. Então, olha só, essa questão ela caiu no Enem, ok? Caiu no Enem. Olha só, eu vou colocar o quadro aqui e eu já vou explicando para vocês, tá? Vamos fazer aqui um quadro legal. Estou pisando aqui no fio, mas não tem problema não, tá? Aqui eu tenho, ó, alguns textos. Vamos colocar aqui texto. Aqui são textos de uma pessoa que foi procurar vaga numa determinada empresa, tá? O pessoal do Recursos Humanos pediu que essa pessoa, ela digitasse 8 textos, pessoal, tá? E desses textos aí digitados, eles iriam avaliar as quantidades de erros que essa pessoa cometeu por texto digitado. E depois o problema pergunta qual a mediana das quantidades de erros. Eu falei em 8 textos, tá? Vamos fazer uma tabelinha aqui, ok? Muita calma nessa hora, muita paciência. A nossa gravação aqui, ela tá, lógico que ao vivo, não é? Então, nós vamos ter que fazer a improvisação. Eu vou ter aqui, ó, essa coluna dos textos, que eu falei para vocês, que é um total de 8. Vamos lá. Texto 1, texto 2, texto 3, texto 4, texto 5, texto 6, texto, vamos lá, texto 7, ok? E o 8º texto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 textos, tá? Essa coluna da direita, galera, nós vamos colocar as quantidades de erros que essa pessoa cometeu por texto quando foi fazer a digitação. Então, nessa questão do Enem, aqui, ó, número de erros, tá? Número de erros, o pessoal tá conseguindo ler aqui. No primeiro texto, galera, essa pessoa, ela teve 2 erros, tá? Digitou o texto, 2 erros. Pode ser digitação, um erro qualquer, mais 2.
No segundo texto, olha que legal, ela não teve nenhum erro. No terceiro texto, olha como ela já errou pra caramba, 5, tá? No quarto texto, ela teve 2 erros. No quinto texto, ela teve 3 erros, ok? Aí eu tenho, ó, no sexto texto, de novo, ela cometeu 2 erros. Aí eu tenho aqui 0, olha, 2, 2, 2, 3. Aqui ela teve 6 erros, aqui ela teve 4 erros. Deixa eu só olhar aqui a sequência para ver se eu não troquei algum número dessa questão que caiu ano passado na segunda aplicação do Exame Nacional. 0, 2, 2, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Ok. Crianças, deixa eu voltar à fita, como vocês falam. Olha, não fala gíria na prova de redação do Enem. Não fala não, não escreve, tá? Falei aqui na fita, meio na gíria, aí falou gíria na redação do Enem, escreveu gíria, 0 na redação. Então aqui só para ficar, né? Olha aqui. Vamos lá. Primeiro texto, a pessoa teve 2 erros. No quarto texto, por exemplo, 2. No sexto texto, 6 erros, errou pra caramba. Uma coisa, eu quero fazer um parêntese aqui. A prova de matemática do Enem, quando você abre o caderno de questões, está recheado, sabe de quê? De gráficos, tabelas e figuras geométricas. Não tenham medo de gráficos e tabelas na prova do Enem. A maioria dos gráficos e tabelas da prova de matemática, do Exame Nacional, a maioria não é para fazer cálculo, é sim para o aluno ler e interpretar. Milhares e milhares, eu diria até milhões de candidatos pelo país afora, eles veem aqueles gráficos, aquelas tabelas, se o aluno, o candidato não está bem preparado, ele acha que aquilo é bicho de 7 cabeças, ele não lê, parte para o teorema de Chutágoras. Aí que está o perigo, ok? Então, lembrete, dica, não tenha medo de gráficos e tabelas. Leia, interprete e você vai ver que tem uns que são de níveis fáceis e médios. Muito bem. Crianças, já colocamos a situação, a pessoa foi procurar emprego numa empresa, digitou 8 textos, aqui tem as quantidades de erros. Agora a pergunta sobre essa questão, tá? Qual é a mediana da quantidade de erros? Eu vou colocar as alternativas aqui. Deixa eu perguntar para o nosso querido câmera se vai ficar legal, dá para alcançar essa parte aqui, que aqui nós estamos gravando ao vivo e tal, e tem que ficar tudo dimensionado, senão eu vou ter que voltar tudo de novo. Vamos lá. Letra A, ó, a mediana é 2, letra B, 2,5. Câmera, tá legal? Tá pegando? Ok? Letra C, 3. Letra D, 4. 2, 2,5, 3, 4. E letra E, 5. Tá? Então, vamos lá. O que é que o problema está pedindo? Está pedindo para calcular a mediana. Mediana de quê? Das quantidades de erros. Olha, as quantidades de erros, está bem identificado aqui, está nessa coluna aqui, ó. Vai de 2 até 4. Se eu vou calcular a mediana, olha a sequência de números que representam os erros. Você olhando de cima para baixo ou de baixo para cima, vocês vão ver que essa sequência ela não está ordenada, ela está desordenada. De 2 caiu para 0, aumentou para 5, foi descendo e subindo, né? Se eu vou achar a mediana, tem a sequência, uma quantidade ímpar par, qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo? Pegar a sequência e ordenar. O que é ordenar uma sequência? Colocá-la na ordem crescente ou decrescente. O efeito é o mesmo para achar a mediana, certo? Essa colocação da ordem crescente ou decrescente é o que a estatística, volto a repetir, chama de rol. Repito essa palavra porque pode ter um enunciado na prova do Enem esse ano que se refere a rol. Então vamos lá, vamos ordenar a sequência. Eu vou aproveitar aqui, vai dar legal? Aqui? Não? E aqui? Eu vou pegar esse espaço aqui, galera, olha aqui, ó. Está ao lado do Enem aqui. Qual é a ordem? Aí vamos lá. 0, certo? 2, 2, 2. Pergunta que não quer calar. Professor Zacarias, o 2 tem uma frequência 3. O 2 aparece 3 vezes. Não era para colocar o 2 uma vez só? Não. Tem que repetir o número quantas vezes ele apareça no exercício, na situação. Por que isso aí, professor? Porque aqui foram 3 textos diferentes, onde aconteceu o erro 2. Então, são textos distintos. Então, esse número ele tem que se repetir para efeito de estatística. Então, vamos lá. 0, 2, 2, 2, aí depois vem, ó, 3, 4, 5 e 6. Então, 0, 2, 2, 2, 3, 4
5 e 6. Observem o seguinte, essas letrinhas em algarismos romanos aqui, ó, ela já identifica que a sequência tem 8 valores. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Opa! Já não é uma quantidade ímpar na sequência, professor, é uma quantidade par. E aí, o que é que se faz? Crianças, quando a quantidade de número, objetos, pessoas ou animais numa sequência for par, não vai existir um que fica no centro, existirão 2. Quer dizer que tem 2 números que vão ficar aqui no meio. Vocês já identificaram. Quem são eles? São 2, esse 2 e esse 3 aqui, ó. Esses aqui são os 2 termos centrais. Como que se sabe que são os 2 termos centrais? Porque, ó, a esquerda desse primeiro tem 3 elementos e a direita do outro tem 3 elementos. Esses 2 termos dividiram a sequência em 2 partes iguais. Daí eles são os termos centrais. Seja qual for a quantidade par, sempre existirão 2 no centro. Tá, Zacarias? Quer dizer que essa sequência tem 2 medianas, que são 2 e 3? Não. Negativo. Nesse caso aqui, para encontrar a mediana, eu calculo a média aritmética dos 2 termos centrais. Quer dizer que aqui, vamos lá, vocês estão enxergando, vocês comem cenoura, têm uma vista legal, então, mediana. Estão enxergando? Então, beleza. A mediana é a média aritmética dos 2 centrais. Então, é 2 mais 3 dividido por quanto? 2. Então, direto. 2 mais 3, 5. 5 dividido por 2, 2,5. Pegou ali? Pegou legal, né? Então, ó, direto, 2,5. 2 mais 3, 5. 5 dividido por 2, 2,5. Resposta alternativa verdadeira, letra B, de bom, de bola, de barato, ok? Vocês viram? Acabaram de ver que se o aluno ele estiver sabendo o que é média, mediana e moda no Enem, ele resolve a questão. Qual foi o grau, galera, de dificuldade dessa questão de mediana que caiu no Enem ano passado? O grau de dificuldade foi chegar e ordenar uma sequência, coisa que qualquer criança faz, tá? Localizar os 2 termos centrais, coisa que qualquer pessoa faz, e tirar a média aritmética desses 2 termos. Então, olha bem, ó, esse é o tipo de questão que o Enem considera como fácil demais. Está entre 9 ou 10 questões fáceis que todo ano cai na prova de matemática do Enem. Porque olha bem, ó, é 25% de questões fáceis, 25% de questões difíceis e metade da prova, 50%, de questões com nível médio de dificuldade, ok? Só que eu vou repetir uma coisa aqui, ó. Dessas 9, 10 ou 11 questões fáceis, tem aquelas que botou o olho, você vê que é fácil, não tem como errar. Mas tem aquelas que, para você localizar o grau de facilidade, você tem que fazer a leitura do enunciado. E você, aluno do MT Enem, que está assistindo essa videoaula, eu tenho certeza que você tem hábito, você tem prazer, você tem gosto pela leitura. Se você lê, então você vai se dar bem na prova do Enem, seja qual for a situação. Agora, veja bem, ó, o problema pediu apenas a mediana. Se esse exercício aqui, que caiu ano passado no Enem, se ele pedisse a média, você iria somar todos esses 8 carinhas e dividir por 7, porque aqui tem 0, negativo. Você iria dividir por 8, ok? Você encontraria a média. Mediana, acabamos de encontrar, como é fácil. E a moda, quem seria a moda? Quem é o número que se repete com maior frequência nessa sequência? 2, tá? 2 aparece 3 vezes, quer dizer que 2 é o único cara que se repete mais vezes, tá? Então, quer dizer que a moda dessa sequência seria 2, independentemente de ele se repetir ou ter uma frequência 3, 4, 5. No caso aqui, só ele se repetiu, a moda é 2. Olha, acabamos de fazer essa revisãozinha de estatística. Fiquem tranquilos, tá? Quando cai mediana, o aluno tem condições de responder. Agora, fiquem atentos para o que eu falei, tá? Para desvio médio, que pode cair esse ano. Desvio médio, desvio padrão e variância. Desvio médio, vou repetir, fazer essa revisão rápida com vocês, acontece em situações de desempenho ou desempate, tá?
E o Enem gosta muito de colocar questões tipo o que eu exemplifiquei aqui. Situações de prova, de avaliação em empresas, em concurso público, certo? E no caso do desvio médio, você calcula os desvios de cada um dos elementos da sequência em relação à média. E o desvio médio é o quê? É a média aritmética dos módulos dos desvios. Soma todos os desvios, módulo, valores positivos. Divide pela quantidade de parcelas, tá? Se são 3 candidatos, o desvio médio melhor vai ser aquele que tiver o menor valor, ou seja, vai ser aquele que vai estar mais próximo da média. E tem gente que se confunde nessa hora, ok? Então, estamos aí, mais uma aula, revisão de estatística na matemática. Sejam felizes, o Enem está próximo, você, aluno do MT Enem, vai chegar lá com certeza. Aquele abraço!